Cá entre nós, quem não se sente inseguro diante de um grande desafio? Eu, muitas vezes, me senti insegura. Eu, várias vezes. E essa sensação de não ser suficiente faz parte da humanidade, da natureza humana. E tem até um nome, síndrome do impostor. Pois é, e esse fenômeno, ele acontece quando a pessoa ela não acredita nela mesma. Ela tem capacidade, só que ela não acha que ela consegue realizar, sabe? Porque ela tem uma autopercepção negativa. E essa sensação que é muito ruim de não ser capaz, de sentir que não é capaz, somada a tudo que o mundo já exige da gente, acaba atrapalhando a gente, travando a gente e o progresso também. Seja numa grande realização que a gente sonha ou numa coisinha pequena mesmo, né? Do dia a dia. E sabe o que é o pior, Érica? Esse impostor, que é essa... Uma vozinha que fica na nossa cabeça falando com a gente. Parece um encosto. O encosto. Sabe o que gera? Ansiedade e angústia. E não dá pra viver assim. E até medo também, né? Esse é um assunto super sério, porque muitas vezes essa forma da gente se enxergar vai definir o nosso futuro, o nosso destino. E apesar dela não ser classificada como transtorno mental pela Organização Mundial da Saúde, a síndrome do impostor é o que mais aparece como debate ali em consultórios de terapia. Eu sei que eu já levei esse tema pro consultório. E não só no consultório, como também em conversas, rodas de conversa, em bate-papo. Por isso que a gente trouxe esse assunto aqui hoje, né? Exatamente. Então você aí que está acompanhando, já pense aí na sua história, qual é a sua atitude, o que está te freando, que te torna uma impostora de si mesma, é ou não é? Na verdade, tem alguns grupos, né, pensando em tecido social, que sofrem mais. As mulheres sofrem, os grupos LGBTQIA+, as pessoas não brancas, porque elas precisam provar muito mais do seu valor diante de uma sociedade que cá entre nós ainda é machista. Muito machista. Machista, preconceituosa. Então, esses grupos, e a gente se insere porque nós somos mulheres, não sei se você concorda comigo, mas eu sinto isso, e isso vem da nossa criação, né? Porque a mulher, ela não é criada para confrontar, né? A gente é criada, assim, para ser boazinha, e acaba que entra no nosso inconsciente essa coisa de, sabe, de não correr atrás, e muitas vezes eu não posso ser muito. Eu passei muito por isso. Ou de exercer papéis que a sociedade impõe, né? Como o papel de mãe, como o papel de ser a mulher do lar, que vai dar conta de tudo. Agora, essa síndrome do impostor, ela é muito legal a gente trazer à tona esse tema, porque eu acho que o fundamental, assim, que é discutido dentro da terapia e também entre amigos, é como a gente acaba se limitando, procrastinando. E deixando de fazer coisas que a gente tem capacidade e não faz. Porque você se pune antes de alguém falar que você é capaz ou não. E tem aquela coisa também da rejeição, que a gente sempre fala. Que eu acho que tudo está conectado? Tudo está conectado, né? Eu tenho a síndrome da impostora em mim, eu trabalho isso muito. E aí o que acontece? Eu me julgo muito. Eu tô o tempo todo achando que eu não sou boa o suficiente, que eu não tô entregando o suficiente. Aí vem o quê? Perfeccionismo, porque eu trabalho demais. Só que essa coisa de se julgar faz com que a gente também tenha medo do julgamento alheio. Total. E aí a gente acha que o que a gente fez não tá bom, então não tá na hora ainda. Eu vou contar uma coisa só, gente. Por exemplo, eu acho que faz o quê? Uns 3 anos, sei lá, que eu fiz uma imersão pra escrever um livro, que eu tenho um sonho de escrever um livro. Até hoje, gente, eu já comecei não sei quantas vezes, eu já mexi no roteiro não sei quantas vezes, eu acho tudo uma merda. Mas aí você acha que não tá bom? Ou é uma questão de tempo, de prioridade? Não é, eu acho que não tá bom. Eu acho que, não é o momento. Aí eu fico falando, cara, eu não fiz o curso com... Talvez Harvard. Porque Harvard é o principal lugar lá da ciência da felicidade, né? Muitas pessoas no Brasil foram lá, fizeram muitos especialistas. Você tem qualificação, você estudou, você sabe, eu ainda assim você Brasil, duvida. Mas eu fui falar, eu não estudei em Harvard, eu não atendi em consultório, né? Eu não sou terapeuta, eu não... eu isso, eu aquilo outro. Falo, quem sou eu pra ser, né, especialista e escrever um livro? Nossa, Deus! Mas aí as pessoas que estão em volta falam, você tem noção o quanto você estuda, o quanto você se dedica, o quanto você ajuda as pessoas? Porque eu tenho feedback nas redes sociais. Aí algumas pessoas que estão perto de mim falam assim, olha pra isso. Ao invés de você olhar pro que tá faltando, olha o que você eu já acho que a gente não se enxerga como nós somos, né? Nós somos cheios de críticas. E eu sempre na terapia levava esse tema, né? De falar, poxa, aqui eu preciso melhorar, tal. Eu falo, pega leve com você. Você tá sendo cruel com você. Então, quem tem a síndrome do impostor é cruel. A gente é cruel porque a gente cobra aquilo que é inalcançável muitas vezes, né? Então, olha que interessante isso que você falou. É bom que todo mundo de casa saiba também. Viu, gente? Por trás da especialista tem uma mulher que
que morre de medo. Nós somos jornalistas. O que é o jornalista? É um generalista, um contador de histórias, de fatos, que conta histórias. Obviamente, a responsabilidade, que nem eu estive à frente de TV aberta durante 15 anos, você também na televisão, a gente se cobra muito a responsabilidade da informação correta, precisa, apurada. Eu não posso errar, a gente vai errar, então já começa ali. E aí, quando eu comecei a estudar comportamento, eu falei, cara, olha, eu fiz vários cursos, você também e tal, e a gente sabe daquilo que a gente está falando, só que eu também pensava, meu Deus, como eu posso sentar, falar de comportamento se eu não sou psicóloga? Né? E você também, como eu vou falar de felicidade se eu não estou atendendo? E graças a Deus a gente se uniu, a gente tomou coragem. Por quê? Porque sim, a gente estuda muito esses temas, muito, né? A gente vai profundamente, a gente sempre está atrás de conhecimento, fazendo curso, conversando com especialistas. E aí eu tive um insight um dia que foi libertador, assim, foi até uma reviravolta, né? Não vou falar disso aqui, mas que foi assim, cara, eu não preciso ser especialista em tudo, porque eu nunca vou ser especialista em tudo. Né? Isso é impossível. Então eu vou estudar tudo aquilo e vou trazer especialistas para falar sobre isso. Mas eu quero usar minha voz, eu quero ser a comunicadora da mensagem do bem, da mensagem da saúde mental, da mensagem do autoconhecimento. E é isso. É sobre entendeu? isso. E a gente precisa ter mais coragem, porque se a gente tem como contribuir com o nosso trabalho, independentemente do que for. Qualquer assim, trabalho. Muitas pessoas estão se identificando com a gente nesse sentido, né? A gente precisa encarar. Isso que você falou da gente ser carrasco com a gente, sabe? Muito. A gente acaba se machucando. E o que acontece? Se a gente parar pra pensar, eu falaria as coisas que eu falo pra mim mesma, pra uma amiga, eu jamais falaria pra você. Então por que a gente se chicoteia tanto? Então é um exercício com a gente mesmo de autoconhecimento, para entender as nossas potencialidades e que a gente pode sim chegar a muitos lugares. E sim, a gente está inserido numa sociedade que cobra performance, a competitividade é acirrada. Imagem, né? Essa questão de redes sociais, isso existe, de imagem. não tem como falar beleza, né? Viver num mundo cor-de-rosa, não. A nossa sociedade, ela impõe mesmo. Mas o que é que a gente pode fazer com isso que nos apresenta, sabe? O melhor. Eu acho que a primeira coisa é olhar para dentro. É o que a gente sempre fala, que é o autoconhecimento. E aí, gente, parar naquele momento e falar por que eu estou me boicotando, porque o impostor se auto-boicota o tempo todo. A gente empaca, né? Quantas vezes, eu quero que você de casa e você que está acompanhando a gente, pense no seguinte, às vezes você marcou um encontro, você quer sair, mas você não quer deixar o filho em casa sozinho, que você fala, aquela coisa da separação. Eu tenho amigas que queriam fazer outras coisas, sempre falam, não tenho tempo. Quando ela vai, ela quer colocar um empecilho. Não, eu não vou sair porque... E começa a criar desculpa, até fala, não, eu vou. Isso é um exemplo bobo, mas a gente o tempo todo faz isso também. O tempo todo faz né? isso. De criar alguma coisa, alguma desculpa, digamos assim, para não fazer. Eu vou contar uma. Há muitos anos atrás, quando eu morava lá no interior, eu sonhava em ser atriz. Aí fui, né, teve a história da televisão e tal, mas eu ficava com aquela coisinha, eu queria ser atriz. Nem curso de teatro eu fiz, mas eu queria ser atriz. E eu tive a oportunidade, porque eu tenho um amigo lá, que o irmão dele era diretor do Domingão do Faustão, do quadro da Dança dos Famosos, tinha uma certa influência lá dentro. Ele falou, fala com meu irmão, tal, legal, vou falar. Falei com ele, ele falou, cara, vem aqui na Globo, eu vou conseguir pra você fazer cadastro. Eu juro por Deus. Cheguei na Globo, fui até, olha, até me arrepio, fui lá, fiz o cadastro, falei com a pessoa do cadastro, não sei o quê. Aí a pessoa, beleza, agora você me manda um vídeo seu e umas fotos. Você não mandou? Nunca mais. Entendeu? Tem uma coisa da síndrome do impostor. Que medo assim, quando de você tá falhar. chegando no sucesso, você empaca. E aí tem muito da questão do merecimento, de você achar que você não merece. Também. Tem uma coisa que é muito enraizada para quem gosta, por exemplo, de constelação familiar, é um espaço ali que traz um pouco disso, do papel que a gente tem. Muitas vezes, nós somos reféns de uma dinâmica de relacionamento da nossa família. Então, a gente entende que o nosso lugar, se os nossos pais sofreram, se os nossos avós sofreram, se houve escassez financeira, se houve qualquer tipo de problema, que a gente tem que ser fiel a esse sofrimento. Isso também acho que é um fator que
pega muito na síndrome do impostor. Pega de não merecimento, quer dizer, eu não posso estar nesse lugar, porque isso seria ser desleal ou infiel com aquilo Com as pessoas que a que eu minha amo. geração... É. Exatamente, Não, olha não que é? profundo que é isso. E a gente não tem nem noção. E aí volta naquele ponto que você falou do autoconhecimento. Tudo, na verdade, que a gente precisa resolver na nossa vida entra nesse lugar do autoconhecimento, né? Que é uma jornada muito difícil, porque se conhecer, você precisa, eu costumo dizer que é sentar para tomar chá com os nossos demônios. Não é fácil. Exatamente, É encarar de cara. frente os nossos problemas, é olhar para as nossas feridas, mexer com elas. Mas é só assim que a gente evolui, né? Mas é tão mais fácil, né, empurrar para debaixo do tapete, aquelas pessoas que falam, eu sou assim, eu não vou mudar, essa é a minha personalidade. E quando você começa a descobrir suas falhas, dói. Não é legal. Não. Né? Uma mãe que fala, poxa, eu não estou sendo a melhor mãe. Uma esposa, uma amiga, uma profissional, isso dói. Dói. Mas, gente, é o único caminho que existe para a libertação da nossa alma, para parar de se cobrar tanto, para entender que nós temos limites, que a gente tem que respeitar os nossos limites. Senão vai desencadeando uma coisa, né? A gente fala tanto de saúde mental, que é isso. Se você não se conhece, você se trata como um estranho. Então você olha para você sem empatia, sem carinho, sem amor. E assim, isso vai, como a gente falou no começo, na abertura aqui, né? Isso vai desencadear um processo que pode te prejudicar o resto da vida. O resto da vida. E aí viver frustrado Muito. não é legal. Então, assim, vamos encarar de frente os nossos demônios. Vamos encarar e não é fácil, né? Não é fácil. Vamos Mas é uma combinar. jornada muito libertadora. Eu falo que eu já evolui bastante com a minha O que você síndrome. acha que é autoconhecimento para você? Para mim, são vários caminhos onde você mergulha na sua infância. Você é em terapia, em livros, em cursos, em todos os lugares onde você consegue se identificar e assim, sabe quando dá um estalinho assim, fala, cara, isso tem a ver comigo? Nossa, eu lembrei de um negócio lá atrás, não sei o quê, Gatilho. sabe? Quando você começa a conectar as coisas. O autoconhecimento para mim, na minha trajetória, assim, foi me aceitar como eu sou. Porque não é só me conhecer, autoconhecimento, Sim. me conhecer, mas aceitar minhas imperfeições. Aham. Entender que eu tenho muitas limitações, que eu não preciso ser amada por todo mundo, eu não preciso ser admirada por todo mundo. Isso é uma coisa que, desde nova, a minha profissão me exigia uma aceitação visual, estética, de articulação, de conhecimento e tal. Então, eu me cobrava de uma forma tão... E quando eu passei a me conhecer, e eu vou te falar, gente, que é algo meio recente, não é coisa assim, nossa, me conheço. Não, foi depois dos 30, de começar a olhar e falar, eu me aceito dessa forma. E entender cada sentimento, porque isso é uma ferramenta que me ajudou muito. Eu não sei se você faz isso também. Quando eu tô sentindo raiva, primeiro que a gente aprende é que não tá no outro, tá na gente. É olhar para isso. Aí eu paro e falo, por que eu estou me sentindo assim? E a mente traz para você. Né? Então você começa a pensar, por que... Caramba, eu não me senti assim, por quê? Porque isso pegou nesse lugar que me ofendeu. A pessoa quer me ofender? Não. Por que eu me senti ofendida? Porque eu me sinto menor lá atrás. Então é uma questão que eu tenho que resolver lá atrás. Então eu acho que o autoconhecimento para mim tem muito disso, de olhar para dentro e questionar o tempo todo quem eu sou, porque eu estou em constante transformação. É legal que você complementou, porque ele começa nessa jornada que você vai precisar muitas vezes de um terapeuta, até você chegar nesse lugar que quando você está sentindo raiva, você precisa se afastar, precisa ter o seu espaço para se questionar, né? Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue, a emoção domina. Com raiva, com ódio, Mas com aí, amor, se você já tem esse background, né, de terapias e estudos e tudo mais, você consegue falar, opa, peraí, por que eu tô me sentindo assim? Fazer esse exercício, que realmente Mas é vamos muito pensar válido. uma coisa, não é todo mundo que vai ter na vida a oportunidade de fazer terapia. Ah, não. Eu muitas vezes parei de fazer terapia por questões financeiras. Olha, nesse momento eu não consigo, não tenho como Sim, prioridade bem importante, né? pagar essas contas de terapia porque eu tenho outras muito importantes Sim. aqui, enfim, várias fases, pandemia, eu passei dificuldade e tal. Então, nesses momentos eu consegui deixar isso de lado. Mas tem
gente que nunca nem vai ter acesso à terapia. E aí eu aprendo com as pessoas mais simples da roça, do interior de Goiás, por exemplo, que eram pessoas que faziam parte da família. E a minha avó, por exemplo, minha avó nunca fez terapia e ela é a pessoa mais evoluída de alma. sábia. Por quê? Porque ela tem essa sabedoria aqui dentro. É isso. Né? Então não é uma coisa, às vezes quem tá em casa fala, nossa, que lindo, as mas eu duas... não- é. as- Fica aí, falando terapia, tem que fazer terapia, não é. Hoje tem ferramentas na internet, tem muito conteúdo legal. Né? Quem quer buscar o autoconhecimento consegue Exato. fazer pesquisa, filtrar ali o que é legal, mas começar a olhar pra dentro, porque são dicas, gente. Como é que você faz um bolo? Você joga os ingredientes ou você estuda, tem uma ordem? Com a gente é igual. É, e também essas conversas, né, com pessoas mais velhas, com pessoas que podem nos ensinar. O que acontece é que hoje em dia a gente não escuta as pessoas. Então tá faltando um pouco disso também. O autoconhecimento passa por esse lugar de você saber ouvir as pessoas que podem te ajudar, né? Tá com nossa anteninha ali ligada. E a gente foi pra muitos lugares com essa conversa, né? Muitos Começamos lugares. com síndrome do impostor e a gente foi parar lá Mas no a questão é autoconhecimento. trazer para você também essa reflexão. E você pode perguntar para as pessoas que te cercam. Onde você acha que eu me saboto? Onde eu poderia ir além e tenho capacidade e não me vejo fazendo isso? Porque as pessoas falam pra gente, é o que você falou, todo mundo olha e fala, Dê, você é uma puta especialista de felicidade. Você sobe num palco, você dá palestra ali, que é um negócio surreal. Aí você fala, ai, mas eu tenho um friozinho na barriga. Opa! Né? A gente sempre vai ter. Mas é isso, então conversar com as pessoas, olhar pra dentro. Por que eu tenho medo disso? De onde vem esse medo? E o que ele tá falando pra mim? E pensar, gente, olhar pra dentro, tirar esse tempinho pra você, porque você merece. Na minha caminhada eu consegui evoluir muito nessa questão, principalmente com as pessoas que estão do meu lado, porque compartilhar com as pessoas que a gente ama as nossas frustrações e os nossos medos também nos ajuda muito. E foi uma das coisas que me ajudou no meu processo. Então eu tô evoluindo com a minha impostora, que ela ainda fica aqui buzinando no meu ouvido, mas hoje a voz dela tá bem baixinha, eu tô conseguindo seguir e tendo mais coragem pra realmente dar a cara a tapa mesmo. E vamos, Como a que gente vida está é isso. dando aqui, É. certo? É, a Vamos gente tá fazer um fazendo programa, isso. vamos pensar um programa que tem Vambora. propósito, que tem conteúdo, que tem uma mensagem boa. É isso, só que nós tá aqui viemos também. com a cara e com a coragem. Compartilhando as nossas histórias. E a gente Exatamente. também quer que vocês compartilhem as vivências de vocês. Vocês também se sentem assim? Já passaram por isso? Comenta aqui com a gente, porque é muito importante pra gente essa troca com vocês. Siga também @programa Reviravolta no Instagram. Estamos no Spotify, YouTube, em todos os lugares. Quem quiser. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com a Você galera. gosta do like? Pra quem veio de TV, a gente ainda tá se acostumando. Deixa o like. Mas é super importante.